Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. 96.9 A reunificação só ocorreu plenamente no ano seguinte, em 76. Mas foi no dia 30 de abril de 75 que Saigon foi recuperada, que Saigon deixou de ter o comando de um governo estranho aos interesses e à vontade da população vietnamita. O fato é que, naquele 30 de abril de 75, o Vietnã finalmente celebrava o fim de mais de 30 anos de guerra, considerando o que aconteceu ainda antes do final da Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 30 anos de guerra. Ininterrupta. Guerra regular. Não eram episódios de combate esporádicos. Guerra, dia após dia, hora após hora. Mais de 30 anos. Contra diferentes potências coloniais ou imperiais. E no 30 de abril não era apenas o fim da guerra, era a confirmação da vitória, ou o ponto culminante de uma série de vitórias militares do povo vietnamita contra potências invasoras, colonialistas, imperialistas. É bom lembrar que em 1856, o Vietnã foi ocupado por tropas francesas e pelo capital francês. Havia uma guerra entre as potências imperiais, busca de novos mercados, nova mão de obra para ser explorada, novos fornecedores de matéria-prima e riquezas minerais. Então, e claro, novos consumidores, depois de um tempo, depois de consolidada a dominação, não só militar, porque a militar era apenas ponta de lança, da dominação econômica e política. 1856. Quando você olha a história vietnamita, não é o colonizador chegando para levar valores. Não. O Vietnã, no século X, já se libertava de ocupação chinesa, de um dos muitos impérios dinásticos chineses. Na Segunda Guerra Mundial, a França estava sob dominação alemã. A Alemanha tomou a França com muita facilidade. E mais do que isso, formou-se na França um governo que colaborava com Hitler em Vichy. O Marechal Pétain, o herói da Primeira Guerra, personificava ali a rendição moral da França aos nazistas, com o colaboracionismo estabelecido em Vichy. E, claramente, a França, além de estar apertada ali com a situação da Segunda Guerra e sob ocupação, ela cumpriu ordens alemãs para permitir que o Japão invadisse o Vietnã, já que o Vietnã era, em tese, colônia francesa. E aí entra um grupo de pessoas
cujo principal líder, aliás, falamos sobre ele outro dia aqui, Ho Chi Minh. Falamos, quando jovem, ele resolve trabalhar na Marinha Mercante, trabalha até como cozinheiro, sai pelo mundo. E quando alguém ficava doente naquela época, eles simplesmente deixavam o sujeito ali no primeiro porto, porque não queriam perder tempo com aquilo, e ele tentar sobreviver ou morresse ali. E ele foi deixado assim no Rio de Janeiro, morou um tempo no Rio, foi até Santos, teve experiência com manifestações de trabalhadores em Santos, no Porto de Santos, conheceu trabalhadores e suas lutas. Isso até depois é relatado pelo Ho Chi Minh em um livro que ele escreveu. Essa experiência com o incipiente movimento de trabalhadores brasileiros, né? É bom lembrar que 10 anos depois que Ho Chi Minh saiu do Brasil, ele ficou um brevíssimo período, sindicatos eram proibidos no Brasil. 10 anos depois. Né? Então, trabalhadores que se mobilizavam, protestavam, a primeira coisa que eles expressavam era coragem, porque a lei dizia que tudo aquilo era um crime. Eles tinham de aceitar todas as condições e situações calados. Qualquer manifestação de descontentamento era tratado como crime. Aliás, hoje em dia, muitos têm a mesma visão, né? Quando há uma greve, imediatamente ela passa a ser retratada como uma ação criminosa. E a greve é um direito elementar e já foi fundamental, inclusive, para derrubar governos despóticos, né? Ditaduras sanguinárias. Mas o Ho Chi Minh foi para a União Soviética. Ali ele tem contato com a teoria do movimento operário. Ele vai para a China. Havia expectativa de uma revolução na China. Só que o Ho Chi Minh traiu os comunistas, perseguiu-os, matou muitos deles. Isso é até um episódio marcante para Stalin, né? Porque ele se surpreende com esses acontecimentos e dá uma guinada à esquerda na gestão não apenas interna da União Soviética, mas também nas ordens que eram emanadas de Moscou para o movimento comunista internacional. Mas Ho Chi Minh volta para a União Soviética, mas retorna à China. É fundamental para o avanço das tropas comunistas chinesas na ação de guerrilha, seja contra o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, seja contra a ocupação japonesa. E vai para o Vietnã. Eles formam o Viet Minh, que era o princípio da grande organização guerrilheira que venceu os franceses e venceu os japoneses. Conseguiu derrotar as tropas japonesas. No dia 2 de setembro de 45, nascia a República do Vietnã. Lembrando que no mês anterior, em agosto, houve a capitulação japonesa. O Japão, claro, era um momento crítico para o Japão, era exatamente o momento em que ele se rendia. Foi em agosto que ele foi atacado com 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos. Mas as tropas que estavam no Vietnã se renderam e em setembro o Vietnã se torna República Democrática. O de Gaulle, já com a França liberta das garras de Hitler, o de Gaulle, que volta triunfante, estava na Inglaterra, né? Estava na Grã-Bretanha, como reconhecido ali pelos aliados como presidente da França no exílio, porque ele era o capitão da resistência, ele era o comandante da resistência no exterior,
e dentro da França, muitos grupos de resistência enfrentaram os nazistas. Mas com a saída dos nazistas, com a derrota dos nazistas, com a destruição do nazifascismo, com aquela manifestação do nazifascismo, o de Gaulle chega, arruma a mesa, olha ao redor, vê a situação e fala: não. O Vietnã é nosso. E ordenou que suas tropas reconstruídas e agora com armamento britânico e dos Estados Unidos, sufocassem os vietnamitas. E os Estados Unidos bancaram toda a ação militar francesa no Vietnã, então. Que a França não tinha nem condição financeira para isso. Os Estados Unidos bancaram. Foram 8 anos de guerra, de muitas mortes, de muito sangue derramado. E Ho Chi Minh e o Giap, né, seu fiel escudeiro, eles fizeram uma resistência guerrilheira que foi eliminando a vantagem do arsenal francês. Mais de 90 mil franceses perderam a vida naqueles campos. E em 54, a Batalha de Dien Bien Phu, que é uma região ali no noroeste do Vietnã, muito próximo do Laos. Os franceses achavam que aquela posição era invulnerável, mas quando acordaram, estavam cercados. O Viet Minh, que aliás usou isso muito depois na guerra contra os Estados Unidos, aquelas trilhas das selvas, túneis, eles foram cercando o local e não eram percebidos. Bom, entre 13 de março e 7 de maio, as tropas de Christian de Castries, general francês, estavam derrotadas. Foi uma derrota. Nesse período, ela foi se tornando clara, óbvia, irreversível a cada dia. E ali terminou a Guerra da Indochina, a chamada Guerra da Indochina. Os franceses aceitaram negociações, houve um acordo em Genebra. O Vietnã ficaria, por um tempo, dividido em 2, norte e sul, paralelo 17 separando essas duas partes, não eram 2 países, né? Ninguém falava em 2 países, porque o acordo definia que em 56 a reunificação seria precedida de uma eleição. A reunificação, isso é importante, seria precedida de uma eleição. Por que é importante? Porque, sem pesquisa, sem nada, mas olhando as ruas, os grupos chefiados pelo Ngo Dinh Diem falaram: os comunistas vão ganhar a eleição. E deram um golpe de Estado, cancelaram as eleições, interromperam o processo de unificação e os Estados Unidos assumiram, então, a defesa desse governo do Sul, com sede em Saigon. Inicialmente, armas, dinheiro, assessores militares, mas não tropas. Mas o fato é que em 1960 já estava claro que o Diem não teria sucesso, até porque, além das tropas do norte, havia a guerrilha Vietcong no sul. E então os americanos resolvem mandar tropas. Aí começa para valer a guerra entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte, mas também contra os Vietcongs que atuavam no sul. Bom, a guerra é conhecida, há 2 milhões de filmes a respeito, boa parte de altíssima qualidade, alguns muito ruins, mas uma boa parte de altíssima qualidade. Os horrores da guerra. E em 73, Richard Nixon reconhece
já era. Até porque, quando a ofensiva do Tet, em 68, e já havia mais de 500 mil soldados americanos envolvidos nos combates. E as mentiras contadas pelo governo dos Estados Unidos começavam a ser derrubadas pela própria imprensa dos Estados Unidos. Hoje, dificilmente aconteceria, hein? Hoje a imprensa ajudaria a alimentar as mentiras, como fez várias vezes, em várias ocasiões nos últimos anos. Mas naquele momento, a imprensa enfrentou o discurso oficial, conseguiu documentos, relatos mostrando a real situação no Vietnã. Além daqueles corpos chegando em aviões e mais aviões e mais aviões. E a sociedade se rebela contra aquilo. A população dos Estados Unidos começa a ver a guerra como não apenas um erro, mas como a situação em que seus filhos estavam morrendo. A guerra para a qual foram enviados seus filhos, e muitos deles voltavam mortos ou destroçados. E muitos nunca conseguiram se reintegrarem à sociedade dos Estados Unidos. Nunca mais conseguiram se reintegrar ao sistema econômico, à vida social. Muitos se tornaram andantes, caminhantes, né? Passaram a vagar pelo país, morando aqui e ali. E só depois é que surgem associações de veteranos, né? Para tentar socorrer essa gente. Mas, no final de 72, o ataque ao norte, o ataque a Hanoi, são 12 dias e noites com armas químicas sendo atiradas. Não só para matar as pessoas, mas para destruir a produção de alimentos dos vietnamitas. E para, claro, anular as forças guerrilheiras. E houve o uso de agente laranja, aquela dioxina, que é um subproduto cancerígeno presente no agente laranja, fez com que, muito depois da guerra, centenas de milhares, até milhões de vietnamitas e seus filhos e netos sofressem com deformações genéticas produzidas por esses elementos químicos, por esses agentes químicos usados pelos Estados Unidos. Mas, em 73, Nixon tinha de reconhecer: os Estados Unidos perderam a guerra. Perderam porque toda a população estava mobilizada na resistência. Ataques com táticas antiquíssimas eram utilizados para a derrubada de helicópteros, considerados então moderníssimos. As armas dos Estados Unidos, moderníssimas, mas eram armas de utilização para a guerra à distância. Aviões, foguetes, bombas. E os vietnamitas reduziram o espaço de combate. Levaram o combate praticamente para o corpo a corpo. E enfrentando soldados que já estavam desmoralizados, até porque chegavam as notícias, as cartas, de que a população dos Estados Unidos já não apoiava aquilo. E eles eram as primeiras testemunhas dos crimes de guerra. Crianças assassinadas. Mulheres grávidas, mortas a golpes de baioneta. Simplesmente o argumento é: vocês protegem, vocês dão alimentos aos guerrilheiros.
Destruíram vilas inteiras, matavam homens, mulheres, crianças, velhos, animais. Estavam doentes e matavam tudo o que viam pela frente. Inclusive as plantações, com seus agentes químicos. Então, eram tropas já desmoralizadas, porque sabiam que eram executores de um crime imenso, histórico, mas maior e mais importante historicamente foi a resistência do povo vietnamita. Eles derrotaram a maior máquina de guerra que a história já conheceu. Derrotaram. Não é que houve um acordo, as partes foram atendidas, eles derrotaram. Os Estados Unidos saem em 73 e em 75 Saigon é tomada. E em 76 a reunificação. Mas a noite de 30 de abril, faz 50 anos, foi uma noite festiva. De uma libertação e de um sentimento de libertação formidável. Gerações inteiras não conheciam outra coisa que não a guerra. Eles lutavam desde antes do final da Segunda Guerra Mundial. Contra franceses, contra japoneses, de novo contra os franceses, depois contra os Estados Unidos. Contra as tropas reacionárias que havia no Sul. Venceram tudo. E ainda tiveram, alguns anos depois, em 79, uma guerra com a China, uma guerra rápida. A China invade o Vietnã, porque o Vietnã havia derrubado o Khmer Vermelho no Camboja. Havia derrubado a ditadura de Pol Pot. A ditadura de Pol Pot era aliada da China. E como o Vietnã havia acertado com a União Soviética um acordo de proteção mútua, um acordo amplo, e a China havia rompido com a União Soviética e se lançava nos braços dos Estados Unidos, a China atacou o Vietnã e foi derrotada. 200 mil soldados chineses, no mínimo, esse é o número mais conservador, foram derrotados pelos vietnamitas. E hoje o Vietnã tem um outro desafio. O Vietnã aposta numa espécie de reprodução do modelo econômico chinês. E talvez seja a maior ameaça à sua independência. Vietnã que, como poucos, talvez vietnamitas e afegãos, sejam únicos no nível de resistência que conseguiram reconstruir contra invasores. Os afegãos derrotaram os ingleses, os soviéticos, os americanos. E o Vietnã passou a ter períodos de prosperidade com essa abertura econômica, com a entrada de capital, uma reprodução ainda meio tímida do modelo chinês. E, claro, sem a potencialidade que a economia chinesa tem, não só pelo número de habitantes, mas pelo tamanho do país. O Vietnã não tem pouca população, são 100 milhões de habitantes, mas isso é menos de 10% da população chinesa, né? Mas o risco é que, junto com o capital, começam as intromissões políticas. O capital, invariavelmente, precisa controlar o Estado. E sempre o fez. E o faz. E esse passa a ser o grande desafio para o Vietnã. Conseguir modernizar sua economia, produzir prosperidade
mas não perder a sua mais cara conquista, a sua mais heróica conquista, sua liberdade, meu caro Ronald Gimenez.